Bom dia, Brasil. Cornélio. No vídeo anterior a gente viu sobre a função de transferência, detalhes sobre a função de transferência, a importância dos polos na análise de estabilidade, como que a gente obtém a função de transferência a partir de equações diferenciais. E uma coisa que apareceu foi esse desenho aqui, né, que eu tenho um sistema com uma certa função de transferência, que eu aplico uma certa entrada ali e obtenho a saída correspondente, fazendo y de s igual a h vezes x de s. Ou seja, para obter esse cara aqui, eu faço produto desse sinal com essa expressão aqui, h de s. Tá? Então, por exemplo, se eu estou jogando lá o x de s, 1 sobre s mais 1, que seria o exponencial de menos t, numa função de transferência, que é s mais 2 sobre s mais 3, então, minha saída vai ser o produto desse cara com esse aqui. Vai ser s mais 2 sobre s mais 3 vezes s mais 1. E eu consigo calcular a saída fazendo as transformadas inversas de Laplace ali. Beleza. Uma coisa que é muito comum é a gente fazer uma associação de blocos, separar um sistema em várias partes ou juntar vários sistemas separados num todo só, num todo grandão. E é disso que a gente vai tratar isso aqui, um pouquinho mais sobre esse tipo de notação, esse tipo de ilustração aqui, tá? E a gente vai discutir como que a gente consegue associar vários blocos, vários tipos de subsistemas. E a gente vai ver, na verdade, são 3 tipos de associação. O primeiro tipo de associação é a associação de blocos em série. É a associação em série. Que vamos supor que eu tenho aqui um sinal de entrada. Eu primeiro passo num sistema de função de transferência H1 de S. E essa saída aqui eu passo no sistema H2 de S. Para depois obter minha saída. Isso aqui é muito comum, por exemplo, vamos supor que H2 de S é o meu sistema principal. E antes de jogar essa minha entrada no meu sistema, eu jogo essa minha entrada, por exemplo, num filtro que vai eliminar ruídos, que vai fazer alguma coisa no meu sistema. É muito comum a gente fazer isso, fazer uma eliminação dos ruídos do meu sistema, do meu sinal, utilizando um filtro, que é um sistema linear invariante no tempo, que a gente vai ver em algum momento aí, como que a gente estuda mais detalhes desse tipo de sistema que mexe diretamente na frequência dos sinais. Então, esse tipo de associação em série é muito comum, quando você quer fazer todo um procedimento grande, mas você divide em pedaços menores, né, um encavalado na frente do outro, um na frente do outro ali. Tá? Como que a gente faz para obter a associação? O que eu quero dizer com associação? Eu quero obter qual que seria a função de transferência equivalente a isso aqui tudo, a essa associação em série, que está um em série do outro. Né? Bom, como a gente faz isso? A ideia aqui é o seguinte, né? A lógica que a gente usa para fazer essa associação de blocos é eu dar nomes aos ramos que eu não conheço ainda. Por exemplo, esse ramo aqui eu não tenho nome nenhum, eu vou chamar de, sei lá, A de S. Tá? Vou chamar de A de S. Tá? Então vamos lá, o que eu quero saber? Como eu quero saber como que se comporta esse meu blocão inteiro aqui, então eu vou chamar esse cara aqui de H de S, que seria meu sistema total. E como que é um H de S? Ele é a relação x de S sobre y de S. Tá? Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é aparecer o y em relação ao x. Eu tenho que fazer y como h vezes y como h vezes x, y como h vezes x, ou fazer y sobre x para fazer aparecer o H de S. Eu tenho que fazer aparecer esses dois elementos aqui. E como que eu faço para aparecer isso daí? Eu sempre parto, a primeira coisa que eu faço, eu dou um nome aos ramos aqui que eu desconheço, e eu parto sempre do final para o começo. Então, vamos descrever aqui. O que é meu y? Eu vou parar de escrever o argumento em S aqui para não ficar poluindo muito. Tá? Então, o que é o y? Ele é o H2 vezes o A. Então, eu estou usando esse conceito aqui, que é a entrada aplicada ao meu sistema. Então, a entrada aplicada ao meu sistema. Beleza? Vezes A. Bom, eu não sei o que é o A, então vamos descrever o A. O que é o A? Por outro lado, o A é H1 vezes x. Então, eu vou descrever aqui o y como H2
vezes A, que é H1 vezes X. Agora eu tenho o meu sistema o Y sobre X, né? O meu Y sobre X aqui é H2 vezes H1. Então, dá para ver que meu sistema, meu H de S ali, ele é dado por H2 vezes H1. Então, quando eu tenho uma associação em série, o meu sistema é dado pelo produto entre essas funções de transferência aqui. Então, a associação em série me dá o produto das funções de transferência. Então, a relação aqui é H1 vezes H2, me descreve essa função de transferência toda aqui, a relação entre a saída final e minha entrada inicial aqui. Tá? Então, se eu tiver esse tipo de situação, né, por exemplo, né, o meu sistema aqui, que eu tenho uma função de transferência que é 1 sobre S mais 1, e outra função de transferência aqui que é 1 sobre S mais 2, Y. Isso aqui é equivalente, né, descrever tudo isso num bloco só, que é dado pelo produto entre todas as transformadas aqui, que vai ser S mais 1 vezes S mais 2. Então, eu junto todos esses blocos numa associação em série, fazendo esse produto aí. Beleza? Todas as associações que eu vou fazer aqui, que na verdade são 3, né? Então, todas, né? Se fosse muita coisa, a gente consegue usar essa lógica aqui, dar nomes aos ramos que a gente desconhece e depois fazendo do final para o começo. Então, essa lógica a gente normalmente usa aí. Tá? Quando aqui eu estou trabalhando com sistemas que eu chamo de monovariáveis, só tem uma entrada e uma saída, então esse H1 e H2 são razões entre polinômios, tanto faz a ordem aqui, tanto que aqui apareceu H2 vezes H1, aqui eu coloquei H1 vezes H2, tanto faz essa ordem. Tá? Para sistemas multivariáveis, que esse é assunto para outra disciplina, mas quando eu tenho várias entradas e várias saídas, esses caras aqui são matrizes ao invés de funções. São matrizes de funções. É o que a gente chama de matriz de transferência. E aí a ordem importa. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa coisa aí. Tá? Como aqui a ordem não importa, eu vou mexer aqui do jeito que está. Tá? No caso que a ordem importasse, aí seria importante a gente manter a ordem de descrição aqui. Tá? A ordem dos produtos. Muito bem. A outra associação é a associação em paralelo, que ele é dado mais ou menos dessa forma aqui. Eu pego minha entrada X, então eu pego minha entrada X de S, eu aplico ele em dois sistemas paralelamente, H1 e H2 de maneira paralela. No final eu somo os resultados. Essa notação aqui é o que a gente chama de somador, vou até fazer um pouquinho maior. É um somador, como a gente apresenta com uma bolinha, que ele vai pegar esse sinal aqui, vai pegar esse sinal aqui, somar os resultados, e o resultado vai ser dado aqui na frente. Tá? Então é um bloquinho somador. Como que a gente faz para... Qual que é a função de transferência, então? Equivalente a isso aqui, né? Como é que é a relação y sobre x aqui. Bom, eu vou dar nomes aos ramos que eu não conheço. Eu vou chamar isso aqui de A1, isso aqui de A2. E vou fazer do final para o começo. O que é o y? O y ele é A1 mais A2. Muito bem. O que é o A1? Eu não conheço o A1. Eu sei que o A1 ele é H1 vezes x. Eu sei que o A2 é H2 vezes x. Portanto, o y eu posso escrever como A1 mais A2. Deixando o x em evidência, eu tenho que isso aqui é igual a H1 mais H2 vezes o x. E essa é a minha função de transferência agrupada, é a minha associação em série, em paralelo entre as funções de transferência. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de associação em paralelo, minha função de transferência equivalente é dada pela soma das funções de transferência. Soma porque eu estou somando daqui. Se tivesse um sinal de menos, poderia ter um menos ali associado. Tá? Então, é dado aqui por essa associação paralela. Tá? Se fosse, por exemplo, um outro exemplo, e fosse assim,
Então, o H1 está vindo com sinal positivo, mas o H2 está vindo com sinal negativo. Então, a função de transferência equivalente seria H1 menos H2. Tá? É a soma, mas aí eu tenho que respeitar aqui meus sinais que eu estou usando ali no meu somador. Tá? Pode ser que tenha um menuzinho ali. Beleza? Um outro exemplo, para a gente entender um pouco melhor, como que seria a função de transferência equivalente dado por isso aqui, um H1, aí esse resultado, só um H2 aqui, um H3, soma esses caras aqui e joga para cá. Então aqui é o Y, aqui é o X. Como que seria a função de transferência equivalente? Bom, aqui eu tenho essa associação em paralelo, então eu posso redesenhar ele dessa forma, H1, que daí esse cara aqui é o H2, vou fazer assim. Esse cara aqui é o H2 mais H3, né? Y(x). E agora tem uma associação em série. Então, minha função de transferência, né, ela vai ser dada por H1 que multiplica H2 mais H3. Porque a associação em série é o produto das funções de transferência. Tá? Então, eu posso misturar as minhas associações todas aqui. Beleza? E a última associação, que a gente usa muito, é o que a gente chama de realimentação. Né? Que depois eu explico a motivação, mas esse tipo de associação é dado pelo seguinte. Então, tem uma entrada x de s. Vamos supor que daí eu colocar em vermelho e em rosa. Acho que dá pra ver. Muito bem. Menos. Aqui tá vindo um H1. Aqui meu Y. Mas eu volto pra cá. Então, por que realimentação? Porque eu estou pegando informações da saída e jogando para trás no meu sistema, jogando de volta aqui no meu sistema. Então, estou realimentando a minha informação. Tá? Já eu explico aqui qual que é a motivação. Vamos fazer a matematiqueira aqui. Vamos, então, fazer da lógica que a gente está usando. Primeiro, dar os nomes aos ramos desconhecidos. Então, vou chamar isso aqui de A2, isso aqui de A1. Por exemplo, só porque sim. Então, vamos lá. Vamos fazer do final para o começo. O que é o Y? O Y é H1 vezes A1. Muito bem. Mas eu sei que o A1 é o resultado dessa minha subtração, x menos A2. Então, o A1 ele é x menos A2. Então, substituindo aqui, eu sei que y é igual a H1. Eu tenho que sumir essas informações em azul que apareceram. Tá? Então, eu vou fazendo todos os procedimentos, que eu acho que eu falei antes, mas vou fazendo todos os procedimentos aqui, até essas informações em azul sumirem, tá? Da minha expressão matemática. Então, vamos lá. Então, H1 vezes A1, que é x menos A2. Aí não terminou, porque ainda tem ramos desconhecidos aqui. Menos A2. O que é o A2 por outro lado? O A2 é H2 vezes y. Certo? Então, y vai ser H1, que multiplica x menos H2 vezes y. Nossa. Muito bem. Tá? Que agora está bem próximo do que a gente quer, né? Bem próximo do que a gente deseja. Só que por quê? Porque eu sumi o A1 e A2, os ramos que a gente deu um nome aqui extra desapareceram, só que agora eu preciso deixar o y em função do x, né? Y como alguma expressão vezes x, para eu saber qual que é a minha função de transferência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vamos fazer mais um passo aqui, né? Y é igual a H1 vezes x, menos H1 vezes H2 vezes y, vamos colocar um menos aqui, certo? Vou jogar esse cara aqui, depende do y, para o outro lado. Vai ficar y, aquele menos ali virou mais H1 vezes H2 vezes y, igual a H1 vezes x.
Deixando o y em evidência aqui, eu tenho 1 mais, vamos colocar 1 mais H1, H2 vezes y igual a H1 vezes x, coloquei o y em evidência. Portanto, o y ele é igual a H1 dividido por 1 mais H1 vezes H2 vezes o x aqui. E essa é a minha expressão da associação por realimentação. Então, a associação por realimentação, o meu H ele é dado por H1 sobre 1 mais H1 vezes H2. Então, a gente até fala assim, é a malha direta, que é o H1 aqui, dividido por 1 mais malha direta vezes malha de realimentação. Tá? Esse 1 sempre aparece, ele é fixo em 1, porque ele veio aqui dessa evidência que a gente colocou aqui, beleza? Então, é sempre 1 ali. E o que aconteceria aqui se aqui fosse outro sinal? Se ao invés de menos, né, a minha representação ali da malha de alimentação, que é muito comum de colocar menos ali, mas o que aconteceria? Agora eu vou colocar com outra cor, vou colocar esse amarelo, marrom aqui, amarelo. O que aconteceria se fosse mais ali? Se fosse uma alimentação positiva, aqui uma alimentação negativa, no primeiro caso, e agora estou fazendo uma alimentação positiva. Né? O que muda nesse sinal aqui, que ficaria mais, aqui ficaria mais, aqui ficaria mais, opa, aqui fica menos, aqui ficaria menos, aqui ficaria menos. Tá? Então, o que muda nesse sinal aqui, ele vai mudar neste meu sinal que está aqui. Né? Ele vai ser o oposto desse sinal que está aqui, na verdade. Se for uma alimentação negativa, vai ficar mais. Se for uma alimentação positiva, ele vai ficar menos. Tá? Então, é assim que a gente lida com realimentação. Né? Que tipo de situação ele aparece? Em todos, praticamente, de controle. Né? Vamos supor, né, um exemplo aqui, lá o sisteminha de ar-condicionado padrão. Eu tenho ar-condicionado, vou fazer desenhos. Tem um ar-condicionado lá, né? Tipo aqui, esse aqui é o ar-condicionado, né? Que está refrigerando o ambiente, né? E aí você fala assim, eu tenho aqui um controle remoto, maravilhoso, e eu quero que o meu sinal, quero que minha temperatura do ambiente fique a um valor de T desejado. Quero que a temperatura... Não vou colocar T. Vou até redesenhar um bonequinho para o meu controle ficar maiorzão. Esse aqui é o meu controle remoto, tá? É o tamanho da pessoa, porque estamos aí. Né? E eu vou mandar para o meu ar-condicionado que eu quero que o ambiente fique nesse valor R de temperatura. Então, no valor de temperatura de referência. Então, é a temperatura de referência, tá? Que eu desejo ali. Então, é o sinal que eu estou mandando do meu controle remoto. A temperatura ambiente eu vou chamar de T. T é a temperatura ambiente. Né? Então, como que funciona normalmente esse tipo de controle? Né? Porque o meu ar-condicionado aqui dentro tem um motor que ele vai ficar regulando a temperatura, aumentando, diminuindo a temperatura do ambiente até que R seja igual a T. Meu objetivo, então, é que a temperatura ambiente seja igual à temperatura que eu joguei no meu controle remoto. Então, o objetivo é que R seja igual a T, basicamente. Então, como que a gente pode fazer isso daí? Como que a gente pode estruturar esse tipo de problema? Então, eu estou tendo aqui o meu sinal R vindo de fora, vindo lá do meu controle remoto, né? E o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu ar-condicionado, que eu fazendo a leitura dele, eu consigo obter a temperatura que está no ambiente. Eu tenho um sensor ali em algum lugar na saída do meu ar-condicionado que vai estar me informando a leitura do meu ambiente, tá? E a minha entrada aqui é o valor de tensão lá do motor. É o valor de tensão do motor, que tipo, quanto maior a tensão, mais frio fica, quanto menor, mais quente fica, e assim isso por diante, né? Aqui ficou, deixa eu jogar um pouquinho, maravilha da edição. E o que a gente normalmente faz para controlar? A gente faz uma comparação. Então, faz uma comparação. Então, eu vou subtrair. Comparação normalmente é uma subtração.
esse meu valor aqui. Meu objetivo é que esse resultado dessa subtração seja zero, que quando for zero, quer dizer que minha temperatura ambiente está igual à temperatura que eu desejo lá no meu ar-condicionado, no meu controle remoto, né? E esse sinal aqui, eu jogo para um processo que é o meu controlador. É o meu controladorzinho. Então, eu vou pegar esse meu erro entre o valor que está vindo lá do meu controle remoto e o valor da temperatura ambiente. Esse meu erro eu jogo num processo que eu vou criar, eu como engenheiro de controle, eu vou criar esse meu procedimento aqui para falar, olha, se o erro está tal, então eu vou jogar essa tensão. Por exemplo, se minha temperatura está muito acima da minha referência, eu vou jogar uma tensão maior. Se minha temperatura está muito abaixo da minha referência, eu vou jogar uma tensão menor ou desligar o meu ar-condicionado para ele esquentar naturalmente. Então, esse controlador é o que vai fazer a lógica, que vai receber o erro, a diferença entre o que eu tenho e o que eu quero, e vai gerar a tensão para manipular meu ar-condicionado, o meu motor do meu ar-condicionado. Tá? Então, tudo isso aqui acontece internamente. Você, como usuário, você só está enviando isso aqui. E com seu controle remoto gigantesco, só está enviando isso aqui. Né? Lá dentro está acontecendo todo esse procedimento de controle. Tá? Poderia ter até um outro bloco aqui. Tá? Quando eu tenho esse tipo de realimentação aqui, é como se eu tivesse um bloquinho aqui, que é a função de transferência. É simplesmente 1. Tá? Então, é como se H2 aqui fosse simplesmente igual a 1. Tá? Nessa minha matematiqueira aqui. E essa ideia aqui. Então, o que seria estratégia de controle? Né? Estratégia de controle seria, eu desejo essa saída e eu vou gerar essa minha entrada. Né? Quando eu faço essa análise de sistema, o que eu estou fazendo minha análise? Como que essa minha tensão vai gerar essa minha saída, por exemplo. Tá? Então, a gente está primeiro, então voltando lá para o comecinho da disciplina, a gente está estudando como que uma entrada gera uma saída, para que depois a gente faça o contrário, de uma saída, como é que eu faço, desejado, como é que eu faço para gerar a minha entrada, para que eu consiga chegar naquela minha saída. Tá? Então, estou falando tudo isso aqui, mas vejam como que isso aqui é o bloco de realimentação negativa. Meu bloco de realimentação. Tem meus processos aqui, eu tenho um processo em série, né? E aqui eu tenho uma realimentação. Tá? Então, eu posso até dizer que essa minha função de transferência, ela vai ser dada pela malha direta, né? Que é controle vezes o ar, sobre 1 mais controle vezes o ar. Tá? Seria mais ou menos assim minha função de transferência. Beleza? Então, essa aqui é a ideia das associações em bloco. Shows! Valeu, galeris!